Um sapo salta 5 metros e escorrega 4 metros cada vez. Quantos pulos tem que dar para sair de um poço de 8 metros? Então, para facilitar essa questão aqui, ó, eu vou esboçar aqui o poço de 8 metros. Então, considere que aqui é o poço de 8 metros. E aqui eu vou dividir para ficar fácil a visualização. Então, aqui, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros, certo? Então, aqui é 8 metros. Então, vamos lá. Ele começa aqui, né? Do zero, certo? É meu referencial aqui. O sapo começa aqui no zero. Aí o sapo vai lá no primeiro pulo e salta 5 metros. Então, ele saiu do zero e vai saltar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai parar aqui. Só que ele vai e escorrega 4 metros. Quando ele escorrega 4 metros, ele vai escorregar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o sapo, ele vai parar, ó, aqui, certo? Então, com isso aqui, ele realizou um pulo. Aí, ele vai pular de novo. Então, ele vai saltar 5 metros. Então, vamos saltar 5 metros a partir daqui agora. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Com isso, o sapo para aqui. Só que ele vai escorregar 4 metros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, agora, o sapo parou aqui no segundo pulo, certo? Esse aqui foi o primeiro pulo e aqui no segundo pulo. Aí, vai o sapo de novo pular 5 metros, né? Então, ó, partindo daqui, 1, 2, 3, 4, 5. E chegou aqui no 7. Só que ele novamente escorrega 4 metros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o sapo vai parar aqui no terceiro pulo. E aí, vai o sapo de novo saltar 5 metros. A partir daqui agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele salta aqui, ó, ele chega nos 8 metros. Que era justamente o que ele precisava para poder, ó, sair de um poço. Então, aqui, o sapo sai do poço, certo? Aqui ele consegue sair. Pronto. Se ele conseguiu sair daqui, ele conseguiu sair daqui, ó, no quarto pulo que ele deu. Então, quantos pulos o sapo teve que dar para poder conseguir sair desse poço de 8 metros? 1, 2, 3, 4. 4 pulos. Gabarito letra C. Só essa questão aí já vale o seu like. Deixe seu like para a gente passar para a próxima questão. 97% erra essa questão aqui. Quantos retângulos há na figura abaixo? Por que 97% é essa questão aqui? Porque a pessoa conta aqui, ó, 1, 2, 3, e conta esse retângulo aqui grandão, e marca aqui a letra B, 4. Só que a letra B está errada. Por quê? Você tem que observar que eu tenho um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos. Então, eu tenho aqui, ó, 3 retângulos pequenininhos. Só que se eu juntar aqui, ó, 1 com 2, eu formo um triângulo, um retângulo maior. Então, aqui eu tenho um retângulo 1, 2. Se eu juntar o 2 com 3, eu formo esse outro retângulo aqui, ó. Então, aqui eu tenho um retângulo 2, 3. Então, juntando 2 a 2, eu tenho aqui, ó, mais 2 triângulos, certo? E se eu juntar os 3, ou seja, se eu juntar o retângulo 1, 2 e 3, eu vou ter esse retângulo aqui, ó, maior, que é mais um retângulo. Então, no total, eu tenho 3, mais 2, mais 1. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, no total, eu tenho 6 retângulos. Gabarito, letra D. Vamos resolver essa questão aqui envolvendo potenciação. Para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar fatorar o 16 e o 20. Então, vamos fatorar 16 dividido por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Então, 16 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 4. Agora, vamos fatorar o 20. 20 dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Então, escrever 20 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 4, 2 elevado a 2 vezes 5. Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar do 16, eu vou escrever 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4, que é o 16, tudo isso elevado a 8, vezes 5 elevado a 16, sobre 20. No lugar do 20, eu vou escrever 2 elevado ao quadrado vezes 5. Tudo isso elevado a 15. Agora, a gente vai aplicar a propriedade de potência. Aqui, a gente tem potência da potência. Então, a gente conserva a base, que é o 2, e multiplica os expoentes. 8 vezes 4 dá 32. Vezes 5 elevado a 16. Dividido por... Aqui é a mesma coisa, potência de potência. Então, 2 elevado ao quadrado elevado a 15... dá 2 elevado a 30, porque 2 vezes 15 dá 30. Vezes 5.
Aqui, o expoente do 5 é 1, certo? E 1 vezes 15 dá 15. Então, aqui dá 5 elevado a 15. Agora, nós temos aqui, ó, divisão de potências de mesma base. A gente vai realizar essa divisão e vai realizar essa divisão aqui. Então, ó, divisão de potências de mesma base. Conserva a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. 32 menos 30 dá 2. Vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é o 5, e subtrai os expoentes. 16 menos 15 dá 1. Vamos continuar. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 5 elevado a 1 é o próprio 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Logo, o valor aqui dessa questão é 20. Gabarito letra A. Só essa questão já vale o seu like. Deixe o seu like antes de passar para a próxima questão. Entre galinhas e coelhos, temos 35 animais e 100 pés. Quantos são os coelhos? Bom, vamos lá resolver essa questão. Então, nós temos galinhas e coelhos. Eu vou chamar galinhas de G e coelhos de C. Então, a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 35 animais. Beleza? Agora, vamos para outra informação. E tem 100 pés. Bom, galinhas tem 2 pés. Então, 2 vezes a quantidade de pés de galinha, mais coelhos tem 4, né? Mais 4 vezes a quantidade de pés de coelho tem que ser igual a 100 pés. Então, com essa informação aqui, a gente montou um sistema de equação do primeiro grau com 2 incógnitas. E aí, a gente consegue resolver. Eu vou utilizar o método da substituição. Para isso, eu vou escolher uma equação, eu vou escolher essa aqui de cima, e vou isolar uma incógnita, certo? Então, eu vou isolar aqui a letra G. Então, G é igual a 35, e o C que está somando passa para o outro lado subtraindo. Agora que eu isolei o G, e que eu encontrei que o G é 35 menos C, eu substituo no lugar aqui, ó, do G, na segunda equação. Então, vamos substituir. Vai ficar com 2 vezes G, que agora vai ser 35 menos C, mais 4C é igual a 100. Aqui, aplicamos a propriedade distributiva. 2 vezes 35, 70. 2 vezes C, menos 2C. Mais 4C é igual a 100. Menos 2C mais 4C dá 2C. 2C é igual a 100. O 70 que estava somando passa para o outro lado subtraindo. Então, 2C é igual a 100 menos 70. 100 menos 70 dá 30. 2 vezes C dá 30. Então, C é igual a 30. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. C é igual a 30 dividido por 2, C é igual a 15. Então, ó, C é igual a 15. Já descobrimos a quantidade de coelhos. Nós sabemos aqui, né, que a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelho dá 35. Então, a quantidade de galinha mais 15, que é a quantidade de coelho, tem que dar 35. Então, a quantidade de galinha é igual a 35 menos 15. 5 menos 5, 0. 3 menos 1, 2. Então, a quantidade de galinhas é igual a 20. A questão pergunta quantos são os coelhos. Os coelhos são 15, certo? Então, gabarito letra B. Vamos resolver essa expressão numérica aqui. E para resolver essa expressão, você tem que seguir a ordem de prioridade na resolução das operações. Então, primeiro a gente resolve multiplicação ou divisão, para depois resolver soma ou subtração. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, uma divisão e uma multiplicação. Tem um grau de prioridade maior, temos que resolver elas primeiro. Mas quem a gente resolve primeiro, a divisão ou a multiplicação? Como tem o mesmo grau de prioridade, a gente tem que resolver quem aparece primeiro. Quem aparece primeiro é a divisão. Então, vamos resolver a divisão. Então, 5 mais 5 dividido por 5 dá 1. Mais 5 vezes 5 fatorial. Agora, nós temos soma, soma e multiplicação. A multiplicação vem primeiro que a soma, então vamos resolver a multiplicação. Repete aqui novamente, 5 mais 1 mais 5 vezes 5 fatorial. Olha, a gente vai precisar calcular aqui, ó, quanto é esse 5 fatorial.
que significa 5 fatorial? 5 fatorial significa que eu vou pegar o 5 e multiplicar pelos antecessores dele até chegar ao número 1. Então, ó, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. 120 vezes 1, 120. Então, 5 fatorial é igual a 120. Então, aqui, a gente vai substituir, ó. Vai ficar 5 vezes 120. Ok? Então, vamos lá ainda resolver aqui essa multiplicação. Então, a gente vai repetir aqui 5 mais 1, mais... Quanto é 5 vezes 120? Vou colocar aqui em cima, 120 vezes 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1 é 5 e 1, 6. Dá 600. Então, ó, mais 600. Agora, nós só temos a soma. Então, vamos resolver essa soma aqui que aparece primeiro. 5 mais 1, 6. 6 mais 600. E 6 mais 600 dá 606. Logo, o valor aqui dessa expressão numérica é 606. Gabarito letra D.